Pessoal, então hoje nós vamos falar de Gênesis. Na última aula, vocês estão lembrados onde que nós terminamos? Isso aí, paramos em Gênesis 15. Nós não vamos aqui relembrar tudo que nós fizemos, né? Mas só dar aquela passada bem basicona, né? Depois ali dos primeiros capítulos, a queda, a criação de todas as coisas, a queda, nascimento de Caim, primeiro homicídio, depois genealogia de Sete, depois a raça humana corrompida no capítulo 6, aí Deus envia o dilúvio, capítulo 7, Noé entra na arca com sua família, capítulo 8, as águas do dilúvio, ela começa a diminuir, né? Aí depois no capítulo 9 aqui, Deus faz a aliança com Noé, falando ali que não destruiria mais a terra com água, né? E fez aquela aliança que nós vemos essa aliança até o dia de hoje, né? O arco-íris. Depois ali no capítulo 10 entra ali os descendentes de Noé, dentro dessa sequência do capítulo 10 nós vemos Nimrod, no capítulo 11 nós vemos a origem dos filisteus, né? Vemos ali a Torre de Babel, onde a língua toda é distribuída, vamos assim dizer, né? Lembrando que em duas ocasiões aqui em Gênesis, nós não falamos disso, duas ocasiões quando a gente vê a trindade aqui. Gente, a trindade, para nós que somos estudantes de teologia, para mim, na minha opinião, a trindade é a doutrina mais difícil de explicar na Bíblia, véio. É a mais difícil. Porque é muito complicado, entendeu? Ela não é que ela é difícil de explicar, ela é complexa da gente entender, sabe? Você falar assim, Pai, Filho e Espírito Santo são um, cada um deles tem eles são um, porém cada um deles tem uma representação, eles fazem alguma coisa, eles têm um papel dentro daquilo, Deus Criador dos céus e a terra. O Espírito Santo, ele é o quê? O Consolador, aquele que convence o homem do pecado e da morte. Jesus, o papel de Jesus é o quê? Ele é o Salvador. Então, mas eu lembro que uma figura que eu vi disso aí, que mostrava bem o que era. Vocês sabem como é que é o nome daquele negócio? Hand spinner, aquele negócio que os meninos ficam girando assim, ó, põe na mão assim, que ele gira a vida inteira. Aí eu vi um exemplo do cara colocando assim, o hand spinner assim, que ele tem 3 pontinhas. Aí colocou aqui, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele põe para girar e fala assim, Deus, é isso. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é nenhuma coisa só aqui, entendeu? Então é complicado de entender quando você vai falar da trindade, não é tão simples, tá? Mas a gente vê, por exemplo, quando Deus ele cria o homem, o que ele fala? Vocês lembram? Façamos o homem. Ele é o quê? Ele não está falando assim, ele podia falar, eu faço o homem, conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas ele, façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele está falando no plural. Ali nós entendemos que a trindade já estava ali. Porque a trindade é Deus, Deus é eterno. Então na eternidade de Deus tem a eternidade de Jesus e o Espírito Santo, são eternos. Aí quando aqui no capítulo 11 de Gênesis acontece a Torre de Babel, o que Deus fala no capítulo 11, 7? Eia, desçamos e confundamos. Então aqui de novo está no plural. Ele podia falar assim, eu vou descer e eu vou confundir a língua do homem, mas ele fala, desçamos e confundamos, tá? Ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Aqui nós também falamos de trindade. Então nós vamos entrar ainda nessa matéria, vamos falar de trindade, né? Vamos falar de doutrinas que os pais da igreja, que nós herdamos, né? Eles deixaram isso, como é que fala? Eles prepararam isso, né? Eles fizeram essa doutrina, pautaram ela na Bíblia e deixaram elas escritas para nós. Então, eles sistematizaram, essa é a palavra que eu estava procurando. Eles sistematizaram isso e nós vamos estudar a trindade também. Então, eu só não esqueci de comentar quando Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? E agora ele fala, desçamos e confundamos. Então, aqui são 2 exemplos de trindade. Capítulo 12, nós vemos aqui, Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão. Lembrando que
Eu tinha que ter trazido o mapa, né, para vocês. Mas assim, essa questão do mapa vai ser bom em geografia bíblica, para a gente entender. Abraão sai daqui, cara. Porque é o seguinte, quando nós vamos ver assim, a gente vai ver lá a história do povo de Israel. Aí vai ver assim que Deus, ele dá ordem para Israel, para ir rumo a Canaã, e ele sai guerreando com todo mundo que está no caminho, velho. O povo de Israel sai guerreando e vencendo todo mundo no caminho. Aí a gente pensa assim, e Deus, a ordem era a seguinte, mata todo mundo, velho. Tinha lugar que Deus falava assim, mata todo mundo, criança, adulto, até animal, mata tudo, não deixa nada sobrar aí desse povo que vocês vão lutar com ele. Então, aí você fala assim, Deus fez com que o povo de Israel viesse cometendo assassinato adoidado para pegar a terra de Canaã, mas essa terra ela foi dada por Deus. Você vê que no capítulo 12 não existia Israel, existia um hebreu chamado Abraão. E Deus fala com ele assim, essa terra eu vou dar para a sua descendência. Essa terra é sua. E ele estava onde? Em Canaã. Ele estava em Canaã. Ali não era Israel ainda. Ali não tinha o nome de Israel. Ali era Abraão, o hebreu. Então Deus fala assim, essa terra que você está pisando, eu vou dar ela a você e a sua descendência. Porém, a sua descendência primeiro vai sofrer um pouquinho na mão dos outros povos. Aí ele fala ainda cerca de 400 anos, né, aqui mesmo. Quer ver, está no capítulo 12, quando Deus fala, né, que fala assim, essa terra é para você, para a sua herança, para a sua descendência, mas vocês ainda vão peregrinar. Não no capítulo 15 que ele fala isso. Quer ver, vai lá no capítulo 15. Senhor, nós vamos voltar no capítulo 15, mas está dentro do capítulo 15, quando ele fala isso, tá? Que ele ia dar a terra, mas que o povo primeiro, era necessário que esse povo, ele passasse um perrenguezinho primeiro, para depois voltar para cá. Vamos continuar no 12, na hora que chegar no 15, a gente vai falar disso. Me lembra aí, na hora que eu estiver falando do 15. Então Deus dá a terra para Abraão. Agora Abraão sai dessa terra e ele vai para onde? Ele vai para o Egito, né? No capítulo 13, e no capítulo 12, Deus faz a promessa para Abraão. No capítulo 15 agora, no capítulo 13, Abraão ele vai para o Egito. Por quê? Um momento de dificuldade naquela terra, um momento de seca, de fome, então ele vai para o Egito, né? E ele fica ali no Egito. Aí a gente vê ali que Abraão ele chega no Egito falando aquela mentirinha, né? Da esposa, né? Ele chega no Egito sem muitas posses, mas ele sai do Egito milionário, vamos dizer assim, sai muito rico do Egito. E ele sai rico juntamente com Ló. Ló também sai rico do Egito. E eles saem tão rico do Egito, a ponto de quando eles saem do Egito, eles não podiam mais habitar juntos, porque os pastores deles tinham meio que um problema, um com o outro. Os pastores que cuidavam do rebanho de Ló, com os de Abraão, eles tinham uns atritos entre eles, então, e o rebanho deles era tão grande que eles não podiam mais habitar junto. É quando eles chegam ali e Abraão fala assim para Abrão, tá, gente? Aqui até esse momento ele chamava Abrão. Aí Abrão fala para Ló, Ló, você quer ir para onde? Pode escolher, você escolhe. Aí Ló, ele aponta para as campinas de Sodoma e Gomorra e fala assim, eu quero ir para lá, quero viver lá. Talvez era mais bonitinho o pasto, né? Ele falou, quero viver lá. Abraão falou assim, se você escolher para lá, eu vou para cá. Mas se você escolher para cá, eu vou para lá. Mas a gente não vai estar junto. Abrão deixou isso claro. Então Ló escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra. Abrão vai para os lados da terra de Canaã. E ele vai para lá, e eles se separam ali. Aí depois no capítulo 14, nós vemos aquela guerra de 4 reis contra 5 reis. Há uma guerra ali. E nessa guerra, Ló, ele é capturado como refém, né? Então Abrão, a gente vê que aqui já passa muito, a Bíblia relata isso, uma coisa atrás da outra, assim, velho, mas isso não foi tão rápido assim. Talvez aqui tinha passado muitos anos. E agora Abrão ele pega quantas pessoas nascidas em casa, vocês lembram? Para ir guerrear e resgatar Ló. Ele pegou os filhos nascidos na sua casa, quantos? Quase. Esse aí é o Aquiles. Leônidas.
Esse é o Leônidas e o Josué. Não, ele pegou 73 nascidos em casa. Quer ver, ó? Vamos ver aqui se é 73. Eu falei aqui também, mas nós vamos ver agora aqui, ó. Quer ver, ó? Né não, menino, aí. 318. De onde eu tirei 73? Ele pegou 318. 73. De onde eu tirei esse número? Quase que o Bruno acertou, rapaz. Ele pegou 318 nascidos em sua casa, e ele foi ali, cara, foi para guerrear contra aqueles reis. E lembrando que eram reis, galera, ele estava acostumado a conquistar, a guerrear, eram pessoas de batalha, e esses camaradas nascidos em casa foram lá, guerrearam, venceram a batalha, trouxeram de volta Ló. Quando Abrão chega, o rei de Sodoma e Gomorra fala com ele assim, cara, pode pegar toda a riqueza para você, que você conquistou aí, só nos devolve as famílias, né? Aí Abrão fala assim, não, eu não quero nada, eu não quero nada da riqueza desse povo, é tudo de vocês, só paga fulano para mim. Ele cita o nome de 3 camaradas, quer ver? Ó, vamos ver aqui quem que ele cita. Ele cita 3 pessoas, aqui ó. E o rei de Sodoma disse a Abraão, 14:21 que eu estou lendo. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para você. Abraão disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, eu não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente os jovens que comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manré. Esses tomem a sua parte. Ou seja, Abraão falou assim, eu não quero nada de você, rei, porque eu não quero que lá na frente você fale assim, Abraão é rico porque eu dei posses para Abraão. Então Abraão estava aqui já pensando assim, cara, eu não quero abrir margem, porque quem me proveu as coisas é Deus. Então você vê que ele fala isso de cara, ele fala assim, ó, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Ele já está falando assim, ó, de riqueza, eu já sirvo quem é dono do céu e da terra. Né? Tipo isso, ele já está falando. Eu não preciso que você me dá nada. Mas ele fala assim, mas esses que lutaram comigo, dá a parte deles, dessa batalha aí que eles guerrearam. Eram pessoas da comunidade dele, não eram filhos dele, né, porque Abraão era líder, né, e como ele sai do Egito muito rico, provavelmente ele já tinha famílias que dependiam dele, viviam o sustento pelo trabalho que Abraão garantia para eles. Então, quando Abraão sai do Egito e Ló, aí tinha uma galera já que andava com Ló, né, aquelas pessoas, porque Abraão era muito rico já tinha muitas posses, muito gado, carneiro, de tudo. E então, quando Abraão sai, ele tem uma porção de famílias que vai junto com ele, né? Caminha com ele, e essas famílias, provavelmente, eles fizeram uma comunidade ali mais para o lado de Canaã. Ló fez uma em Sodoma e Gomorra, e naquela comunidade eles começaram ali a edificar quase que uma cidade ali, né? Começou a funcionar tudo. Então, esses 318 eram pessoas que cresceram ali, nasceram ali na supervisão de Abraão, sabe? Que cresceu junto, isso. Então, aí esses 318 ajudaram Abraão e eles venceram a guerra. Aí agora no capítulo 15, fala assim que Deus ele promete a Abraão o quê? Um filho. Aí Deus promete a Abraão um filho, aí Abraão fala assim para Deus, Senhor, eu sei que eu vou ter um herdeiro, mas o meu herdeiro vai ser fulano de tal, meu mordomo, o cara que está comigo, porque eu não tenho filho, então tudo que eu tenho vai ficar para o herdeiro aí, ó, Damasceno, o nome do cara, Damasceno Eliezer, capítulo 2, versículo 2 aí, capítulo 15, versículo 2. Disse mais Abraão, eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. De novo a palavra falada assim, nascido em casa. Ou seja, esse Damasceno era um camarada
nascido na casa dele. Não era filho dele, mas nasceu naquela comunidade. Aí Deus fala para ele assim, não é esse que vai ser teu herdeiro, não. O herdeiro vai ser da sua semente, Abraão. Vai ser da sua semente. Vai nascer de você, não é nascido da sua casa. Deus fala com Abraão, isso no capítulo 15. E aí, a partir daí, Deus faz uma aliança, né, com Abraão. E aí aqui no versículo 13, é o que eu falei dos 400 anos. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-laão 400 anos. Ou seja, Deus está falando assim, a sua descendência, Abraão, é dona disso aqui. Isso aqui eu estou dando para vocês. Mas a sua descendência vai peregrinar primeiro em terras estranhas. E eles vão ser afligidos por esse povo, eles vão ser escravizados por esse povo, vão sofrer por esses povos durante 400 anos. Aí no versículo 14, mas também eu julgarei a gente que vai colocar o povo para servir. E depois eles vão sair com grande fazenda. Deus está falando assim, ó, o povo que vai fazer eles servir, eu vou tratar com eles depois. Mas o seu povo, Abraão, vai sair de lá rico. É isso que Deus está falando com Abraão. Entendeu? Então, assim... aqui é isso. Porque aqui quando... isso, eles passaram... Esses 400 anos, onde foi? Eles ficaram no Egito. 400... Só que quando a Bíblia vai falar do Egito, no final fala que eles ficaram 430 anos. Aí eles ficaram 430 anos depois que eles voltaram para a terra de Canaã, entendeu? Então, cumprindo o que Deus tinha falado com Abraão. E Abraão não viu nada disso acontecer. Por isso que ele é o quê? Ele é o pai da fé. Ele viu pela fé, entendeu? Ele não viu acontecer. Ele creu, e a Bíblia fala assim, ele creu e isso foi imputado sobre ele, entendeu? Fala, meu pastor. Paz. Então, Isaac. Aí, cara, agora nós entramos no capítulo 16, tá? Capítulo 16, o título que eu tenho aqui é Agar é dada por mulher a Abraão. Vamos ver se eu tenho alguma coisa escrita aqui de... eu tenho uns negócios aqui anotados aqui, vou ver aqui. Deus muda o nome, beleza. Lembrando que no capítulo 15, Deus fez um pacto com Abraão, vocês lembram o pacto? Que foi? Vocês lembram o nome do pacto? Aí sim, aí eu gosto de gente que anota as coisas, entendeu? Assim que é o quente pelando. O capítulo 15, Deus fez um pacto com Abraão, aquele pacto que Deus passou sozinho, na metade dos animais, cortou os animais no meio, sangue no meio, eles tiveram que passar. Você estava na última aula? Aconteceu um pacto aqui no capítulo 15, se eu falar dele agora aqui, nós vamos ficar um tempinho aqui, sabe? Mas, depois mas aí Deus fez um pacto com Abraão, né, no capítulo 15, e agora entramos no capítulo 16. Capítulo 16 começa assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva, egípcia, cujo nome era Agar. Na Bíblia de vocês fala que ele tinha ou fala que ela tinha? O seu está escrito ela? No meu fala e ele tinha. Então, Abrão tinha, no caso quando fala ela tinha, talvez o original é ele tinha, porque Abrão que era o cara, o bambambam do negócio, entendeu? Era ele que era o cara, que era o dono de... O que está escrito no seu, pastor? Não, no 1. Abraão não lhe gerava filhos. Tá. Aí, então, no seu está como se fosse Sara também, Sarai, que tinha uma serva, né? No meu fala que Abrão tinha uma serva, né? Então, assim, mas Abrão era o cara que era o responsável de tudo. Então, o servo era dele. Porém, ela era de Agar, porque ela era de Agar, de Sarai, porque ela era serva, tipo, particular de Sarai. Era aquela mulher que talvez na hora do banho, ela que lá esfregava as costas, Sarai.
nós precisávamos arrumar o cabelo, ela ia lá, sentava, né? Para pentear o cabelo. Esses negócios assim, faz minha unha aí, hoje eu quero fazer a sobrancelha aqui, assim, negócio. Então, Agar era a serva particular de Sarai. Aí, e Sarai falou para Abraão, cara, Sarai sabia da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Sarai sabia assim, ó, Deus vai dar um filho, um descendente para Abraão, porque a descendência de Abraão seria numerosa, Deus falou essa promessa. Falou assim, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Não é algumas famílias, são todas as famílias da terra. E a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Se alguém puder contar as estrelas, vai conseguir contar sua descendência. Então, Sarai sabia disso, cara. Mas imagina Sarai, a situação dela, coitada. Estéril. E com aquela responsa de uma promessa que estava sobre a vida do marido. Então, assim, e velha já, né, de idade avançada. Aí eu penso assim, cara, que a pressão que estava sobre ela, assim, ele precisa ter um filho, ele precisa ter descendência, eu sou estéril, como é que nós vamos fazer? Então ela oferece Agar para ele. E isso, cara, era algo normal para a época, tá? O cara lá, o dono, o senhor não pudesse ter um filho, ele podia ter um filho com a concubina dele, com uma escrava, e esse filho nasceria, e ele não seria da escrava. Tipo, Agar, ela só foi a barriga de aluguel, mas quando Ismael nasce, Ismael era de Sarai, entendeu? E isso vai estar na lei depois. Quando Deus dá a lei para Moisés, vai estar na lei, falando assim, que a escrava, ela vai servir de barriga de aluguel, só que, e quando o filho nasceu, o filho não é dela, o filho é da senhora. Porém, se a senhora vier a ter um filho, esse filho volta para a escrava, de quem é a mãe, entendeu? Isso vai estar na lei de Moisés. Só que aqui não tinha lei ainda, mas isso está na lei. Depois nós vamos achar aqui onde está escrito aqui. Se eu lembrasse, eu tinha olhado antes, né? Mas eu vou mostrar para vocês, talvez na próxima aula, né? Mas isso vai estar na lei também, tá? Então, aí Sarai, eu imagino que ela ficou numa pressão danada, falou assim, eu vou dar minha serva para você, Abraão, e você tem um filho com ela. Aí agora a gente pode pensar assim que a gente tem muita mania de jogar as coisas para cima de Eva, por exemplo, lá no jardim, né? A Eva comeu fruto, pegou o fruto ainda e deu para Adão. Aí ele foi lá e comeu, culpa da mulher. Aí aqui você vai pensar, nossa, mas Sarai também, ela que ofereceu a mulher para Abrão, mas Abrão pegou, ué, entendeu? A Eva ofereceu para Adão, mas Adão pegou, ué, e eles não foram obrigados, pegaram porque quis. Então aqui foi um pecado mútuo, os dois cometeram, entendeu? Era meio que normal isso, né? Pegar a concubina, mas era normal para o povo qualquer, velho, entendeu? Uhum. Eu vou dar uma ajudinha para Deus, entendeu? É tipo isso, vou dar uma ajudinha para Deus, já porque ele não tá conseguindo ajeitar os negócios. Aí faz igual o bispo lá da Universal, o diabo só saiu depois que eu fiquei bravo. Ajudei Deus porque ele não estava aguentando, né? Tipo isso, né? Isso que ele quis dizer. Então aqui, aí assim Sarai pegou a sua mulher e deu para Abraão, sua mulher, sua serva chamada Agar, ofereceu para Abraão. Abraão conheceu Agar, né? Conheceu ela, ele teve uma relação sexual com ela, e ela concebeu, né? Ela teve um filho, e esse filho, como é que era o nome desse filho? Esse filho se chama Ismael. E disse a Abrão, aliás, no versículo 5, então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse a Abraão a Sarai, aqui agora já começou o ciúme, entendeu? Agar teve um filho, aí Sarai foi lá falar com Abraão. Abraão, eu fui lá, tipo assim, eu ajudei Deus,
te dei a minha serva para você ter um filho, agora que nasceu o filho, você não dá moral para mim, me trata com desprezo, você dá mais atenção para ela. Isso que ela está falando com Abrão. Só que Abrão deu uma cepadinha nela agora, ó. Versículo 6 do capítulo 16. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz com ela o que é bom aos seus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Ou seja, Sarai foi lá e deu quase que um pega para acabar ni H saiu de perto, né? Vazou, né? Deu uma escondida ali, talvez atrás da tenda, né? Atrás da casinha deles lá. Então o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar tinha fugido, por quê? Porque Sara botou ela para correr, entendeu? Sara foi lá, botou terror nela, ela fugiu, ela talvez estava lá triste da vida, pensando: o que eu vou fazer? Porque eu dei o filho para Abrão, mas o filho não é meu, porque eu sou servo, o filho é dela, e agora ela está me pondo para correr, e o que eu vou fazer? Estou com uma mão na frente, outra atrás, e o menino é meu, mas é e não é. Aí que começa o problema, né? Se fosse no WhatsApp, nós íamos mandar aquela fotinha assim, ó. Aí que começa o problema, hein? Então, o anjo, ele foi de encontro a quem, cara? Agar. O anjo foi e falou assim, ó. E disse a Agar: serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela diz: eu estou fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. O anjo falou com ela: volta lá para sua senhora e humilha. Disse mais o anjo: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Olha aqui começando o problema. Isso aqui a gente não observa, velho. A gente não observa isso aqui, ó. Olha que Deus tinha feito uma promessa para Sarai e para Abrão. Só que agora Deus está pegando aqui Agar, a mãe de Ismael, e está fazendo uma promessa semelhante para ele. Olha para você ver, ó. Disse: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Qual que era a promessa sobre Abraão? Abraão, alguém pode contar as estrelas do céu? Se alguém contar, vai contar a sua herança, ou seus descendentes. Aí agora ele fala assim, ó: sobremaneira a sua semente, que não será contada, por numerosa que será. Mas agora está falando com Agar. Então nós temos duas promessas aqui, caminhando junto agora. Aí, disse o anjo: eis que concebeste e terás um filho, chamarás o teu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Voltando aqui, eu falei um negócio errado. Agar não tinha ganhado menina ainda. Agar estava grávida. E quando ela estava grávida, aí que Sara ficou com ciúme e falou: você está tratando melhor ela. Abraão deve ter pensado: obviamente, a mãe está grávida, né? Preciso cuidar, está carregando meu filho no ventre, né? Tipo isso. Aí ele falou assim: faz se você quiser que só serve. Ela saiu correndo, foi embora, com o menino na barriga, né? Não tinha ganhado, né? Aí o anjo falou assim, ó: eis que concebeste é o quê? Você engravidou, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor viu sua aflição, e ele será homem bravo. Olha para você ver, velho. Homem bravo, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ele vai habitar diante da face dos irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que ele lhe falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço Laai-Roi. E Agar deu um filho a Abraão. Abraão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos. 86, presta atenção na idade. 86, quando Agar deu Ismael a Abraão. Ou seja, Abraão tinha 86 anos e agora ele tem um filho com 86 anos. Aí, imagina o que passa na cabeça de Abraão, né?
Deus falou para mim que eu vou ser pai de nações, e as nações da terra aí vão ser benditas em mim, que ninguém vai contar a minha nação, mas eu tenho 86 anos, e meu filho nasceu agora, tipo assim, ele com 86 anos, ele está vendo um menino só, né, e ele pensa assim, talvez eu morra aí, daqui uns anos aí, eu só vi um menino, e Deus falou que a minha geração ia ser numerosa, que eu não ia conseguir nem contar. E você vê que ele precisou de ter fé, né, para acreditar no que Deus falou, né. Então, Deus muda o nome de Abrão agora, capítulo 17. Então, no capítulo 16, cara, acontece, Sara dá Agar para Abrão, Abraão tem relação sexual com ela, ela fica grávida, só que vem um anjo e faz uma promessa para Agar, longe dos olhos de quem? De todo mundo, ninguém estava vendo. O anjo foi lá em Agar e falou lá no cantinho assim, ele também vai ser numeroso, que ninguém pode contar, e ele vai ser homem valente, homem forte. Aí você vai ver o problema. Capítulo 17. Sendo, pois, Abraão na idade de 99 anos. Quantos anos que Ismael tinha aqui agora? Não. No versículo 16 aí, termina assim, Abraão era da idade de 86 anos. 86. Agora Abraão com 99, ou seja, 13 anos. Ismael já tinha 13 anos, quando Deus fala com Sara assim, você vai ter um filho agora. Abraão estava com 99 anos, e Ismael já tinha 13. Aí Ismael já era um adolescente. Era tipo o Will, está com 13, meu menino, e agora chegou o Noah, tipo isso. Só que não, com 13, a Sara ia ficar grávida ainda. Então era quando ele tivesse 14 anos que Isaac nasceu. Então, Abraão agora com 99 anos, Deus fala para ele assim, anda em minha presença, na minha presença e ser perfeito. Eu porei o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o rosto, falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis que o meu conserto contigo e serás o pai de multidão de nações. Deus falou o seguinte com Abraão, Abraão, você vai ser pai de nações. Porque sabe o que significava a palavra Abrão? Alguém sabe? Só 5 de cada vez, para não embolar. Abrão, era qual isso aí, pastor? Abrão significava grande pai. Fala, apóstolo. Abrão significava grande pai. E Abraão significava pai de nações, pai de muitos. Então Deus agora renova um concerto que ele tinha feito com Abraão. Não trocava não. Aqui eu creio que Deus fez isso. Porque ele trocou você vai entender por que trocou de Sarai também, o significado do nome. Porque Sarai significava princesa. E Sarai era mãe de muitos filhos, mãe de nações. Ou seja, se ela seria a mãe, né, da descendência dela, viria uma numerosa multidão, nações viriam dela, então teve que mudar o nome dela, porque mudou de Abrão para pai de nações. Então ela não poderia ter o nome de princesa, era mãe de nações também, entendeu? Então muda o nome de Sarai para Sara e muda o nome de Abrão, que significava grande pai, para Abraão, que é pai de muitos, ou pai de nações. Então aqui, aí Deus no versículo 5 aí do capítulo 17, ele fala assim, não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque por pai de multidões de nações te tenho posto. Olha para você ver, bruto, hein, menino? Essa palavra aqui é forte, hein? Então, ele fala assim, te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Cara, presta atenção aqui, e reis sairão de ti. Reis sairão de quem? De Abrão. E aqui, quantos anos que tinha Ismael já? 13 anos. Não esquece isso aqui não, tá, gente? Não esquece da promessa que foi feita para Agar, mãe de Ismael também não. Vocês vão entender o problema todo aí. Então,
E de ti, aliás, e te darei a ti a tua semente, depois de ti a terra das tuas peregrinações. Você lembra que ele falou, a sua descendência vai ser peregrina por 400 anos, depois vão voltar? Então ele fala assim, depois de ti, e te darei a ti a tua semente, depois de ti a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ão o seu Deus. Ou seja, eu vou dar a terra para vocês e eu vou ser o Deus de vocês. E isso foi de fato que aconteceu. Depois que Israel ele entra, ele conquista, a gente adiantando bem a história, né? Isso aqui já está depois do Egito, quando Israel ele vai lá, entra em Canaã, chega arrebentando ali já depois de Moisés, quando chega Josué chega lá com o pé na porta já de Canaã, quebrando tudo, conquistando tudo, aí eles entram ali e começa o período dos juízes. E quem era Deus? Quem era Deus? Quem era o que comandava? Deus. Um governo teocrático, Deus no comando. Então, em qual parte? Que eu falei agora? Ismael era tipo uma outra timeline agora, sabe? Tipo assim, ele sai do contexto da história bíblica e tem uma timeline aqui girando pro lado de cá, sabe? Totalmente fora. Então, Ismael? Não, ele é pro lado dos árabes, da Palestina, aquele pessoal, olha aqui os homens bomba ali, aquele lado ali. Então, aí, disse Deus mais a Abraão, tu, porém, vai guardar o meu conserto, Abraão. Tu e tua semente, esse é o meu conserto. Olha o que ele fala, entre mim e vós e a tua semente, que todo macho será circuncidado. Olha para você ver, aqui Deus está, de novo Deus está restaurando a aliança com Abraão e confirmando a aliança com ele, só que agora Deus coloca um sinal nessa aliança, que é o quê? A circuncisão. Todo mundo aqui sabe o que é circuncisão? Então beleza, não precisa eu pôr uma foto ali não. Tá. Aí ele fala assim, todo macho, Abraão, todo macho será circuncidado. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho da vossa geração, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto da vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada dos meus povos, quebrantou o meu concerto. Deus falou com Abraão assim, Abraão, agora nós vamos fazer ele renova o concerto, a promessa, só que agora ele coloca um sinal, a circuncisão. Abraão deveria circuncidar a partir daquele momento, todo mundo da casa de Abraão circuncidou, até os mais velhos, inclusive Abraão, todos eles circuncidaram, e falou assim, todo que você comprar também você vai circuncidar, e o que nascer na sua casa, no 8º dia você vai circuncidar, circuncida o que nascer no 8º dia. Cara, depois vocês dão uma gugada assim, pesquisa sobre o 8º dia. Deus aqui fala para circuncidar no 8º dia. E a ciência hoje mostra que não pode ser nem no 7º, nem no 9º. O dia para fazer circuncisão tem que ser no 8º. Porque acontece um negócio lá que o menino está mais sujeito a não ter infecções, a não sentir dor. Tudo só dá certo no 8º dia. Não dá no 7º, nem no 6º, nem no 5º, nem no 4º, nem no 9º. É o 8º dia. E aqui... A circuncisão, na verdade, ela não tinha... Hoje, o que a gente fala? Eu vou falar cientificamente. Cientificamente, já foi comprovado que o povo de Israel, aquele povo antigo de Israel, ele vivia mais que as outras nações. E a ciência vai explicar hoje que era por causa dos cuidados que Deus tinha com o povo de Israel. Por exemplo, quando o homem ele fazia a circuncisão, ele era melhor para a higienização, e, por consequência, ele não inseria na mulher doença, nas mulheres. Porque quando o cara
a higienização era terrível nessa época. Não tinha um banheiro, água limpa, encanada, rede de esgoto, o cara não tomava um banho, era mais só um toalhinha assim, né? E olha ele lá ainda, entendeu? E imagina a situação. Aí o cara todo, vamos dizer assim, todo ogro lá, a mulher não tinha nem escolha, meu filho. O dia que ele quisesse, ele estava dentro, entendeu? Não tinha escolha a mulher. Então isso fazia com que o homem levasse muita doença para a mulher, e a mulher tinha também. Então, cara, tudo que Deus deu de lei para Israel, era tudo para cuidar deles. E isso fazia com que eles viviam mais. A mulher, no período de menstruação, ela se afastava, ela ficava longe. Sabe por quê? Porque o cara não ia entender, velho. O marido. Aí a lei fala assim, ela está imunda, ela não pode ser tocada. Porque senão o cara não ia estar nem aí, filho. Entendeu? O cara chegar da guerra, a mulher começou, nossa, você está doido? Eu tenho que voltar para a guerra daqui 2 dias. Hoje você vai, aí eu vou ficar quanto tempo lá? Mais de 1 mês, entendeu? Tipo isso. Então, aí, o cara não ia estar nem aí, velho. O cara falou assim, nossa, eu vou voltar para a guerra. Tipo isso, né? Então, verdade. Tudo isso, cara, tudo isso servia para cuidado do povo, de higienização. E a circuncisão, a Bíblia não fala isso, né? Mas isso ajudou com que o povo tivesse até menos doença. Mas o que... Também. A carne de porco, porque assim, todo animal que ranrona, que eles falam, ou que tem o casco rachado, na lei vai falar disso. Porque esses animais, eles são o quê? São lixeiros de natureza. Então, esses animais são impuros, o povo não se alimentava dele. O porco, ele é um lixeiro de natureza. O urubu, entendeu? No mar, o camarão é lixeiro do oceano, velho. Ele come lixo, entendeu? E nós comemos ele. E nós comemos o lixo que está nele, entendeu? Então, tudo que tinha o casco fendido ou a fenda rachada, como a lei vai falar, eram animais que, por natureza, são lixeiros. E o povo de Israel não podia comer desse animal. Eu acredito que é porque não existia um modo de preparo que fizesse com que esse alimento chegasse bacana para o povo comer e não trouxesse doença para eles. Aí hoje, eles falam assim, mas hoje nós comemos. Mas nós não somos Israel, né? Porque isso era para Israel. E hoje nós temos um modo de preparo que não é daquele jeito mais, entendeu? Então hoje já tem um modo e nós não somos Israel. Então, mas aí não comia. Eles não comiam porco, né? Eles não eles chamam de casco fendido. Eu não sei se a vaca ela entrava isso porque a vaca ela não tinha, a parte dela é fechada na frente. Entendeu? Então ela não é fendido na frente. Assim. O porco na frente você vê que já é. Também. O galo era animal impuro, entendeu? Não tinha isso em Israel, entendeu? Isso até mesmo porque o galo cantou lá no Pedro, nem tinha galo lá, era um animal imundo. Então não podia ter um galo. O Pedro, ai meu Deus, trai Jesus. O galo cantou, né? Tipo assim. Então, mas aí, cara, a circuncisão. Eu vi um pastor falando uma vez, ele não era um estudo, era uma pregação, mas ele falando da circuncisão e faz muito sentido. Porque é o seguinte, o homem, Deus ele frisou tanto o concerto que ele fez com Abraão, você viu que Deus aqui ficou só lembrando do concerto, eu faço contigo, Abraão. Abraão, lembra do concerto que eu fiz? Ele falou de concerto umas 3, 4 vezes aqui, em um capítulo, cara, tá lembrando, focando mesmo. Aí o homem, velho, toda vez que o homem, porque a aliança estava no homem, na circuncisão, o cara ia atrás da cabana dele lá para dar uma mijada, como se diz, ele lembrava da aliança que ele tinha com Deus. Quando o cara ia ter relação sexual, ele lembrava quem que ele representava, porque ele sabia ali, ele falava assim, que é esse sinal da minha aliança. Então ele sempre ele via e lembrava da aliança que Deus fez com o povo. É tipo quando a gente vê o arco-íris hoje, a gente sabe de uma aliança eterna que Deus tem com o povo. E o povo de Israel era o camarada, diariamente ele era exposto à aliança que Deus tinha com ele o dia inteiro. Toda hora que ele precisava ir no banheiro, ou se ele precisasse ter uma relação sexual com a esposa, ele estava sempre lembrando da aliança que Deus tinha com aquele povo. Entendeu? Então, assim, eu acho que não tinha um lugar melhor para Deus falar assim, lembrar eles, aliança, aliança. O cara via toda hora. Ele lembrava da aliança. Não tinha jeito de ele fugir. Então,
Aí, cara, o que eu estava falando aqui mesmo? Beleza. Aí está falando da circuncisão. Então, Deus agora, ele, além de renovar o concerto, ele coloca algo dentro do concerto, uma marca para mostrar que é a circuncisão. E Deus agora vai mudar o nome de Sarai. Disse mais Deus a Abraão, a Sarai: na mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho. Olha para você ver. E a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão entre o seu rosto e riu. Abraão riu. E disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos. Isso ele falou no coração dele, né? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Cara, olha o que Abraão fez aqui, ó. A condição que Abraão fez. Abraão, ele caiu em terra, aí você pensa assim, caiu em terra e chorou, adorou, não. Ele riu. Aí, nesse momento, ele faz, tipo, meio que absurdamente, mas ele, tipo, dá uma zombada. Ele fala assim, tomara que Ismael viva para que isso aconteça, porque não vai acontecer isso, não. Tipo, ele não deu moral para a palavra, velho. Porque, olha para você ver, quando Deus falou com ele assim, então, no versículo 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu. E disse no seu coração, um homem de 100 anos vai ter filho, e Sara com 90 anos. Aí olha o que disse Abraão, velho. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do seu rosto. Ou seja, Deus tinha acabado de falar com ele: eu vou te dar uma semente. Ele, tomara que Ismael não morra, né, para cumprir nele, porque eu já estou com 100 anos. Sara está com 90, como é que nós vamos ter menino, né? Aí Deus vai falar assim: na verdade, Sara, tua mulher, ela vai te dar um filho. E chamarás o nome dele de Isaque, e com ele, Deus está falando assim, não é com Ismael, com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, agora, o outro problema, de novo Ismael agora, e quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Ou seja, Abraão intercedia por Ismael. Aí ele fala assim, eu tenho te ouvido também, Abraão. Ismael, aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. Olha agora, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, eu vou estabelecer com Isaque, o qual Sara te dará nesse tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Quantas tribos veio de Isaque? Quantos? Unanimemente, todo mundo? Quanto? 12 tribos de Israel. 12 tribos. Mas Ismael teve quantos? 12 príncipes também. Deus falou assim, Abraão, a sua descendência vai ser numerosa como a estrela. E falou com Agar, o anjo. Dele vai ter uma nação também, que não vai poder contar, vai ser numerosa. Ele aparece na história, né? Mas é porque o concerto, a aliança era com Isaque. Mas Ismael, ele vai aparecer. Inclusive Ismael e Isaque, eles não ficam brigados por causa disso, não. Entendeu? Eles não ficam brigados. Quando a gente vai ver lá na frente, quando Abraão morre, ambos enterram Abraão. Os dois encontram e enterram o pai. Os dois não tinham brigado. A briga veio depois, na descendência deles, que o pau quebrou, entendeu? Então, mas o que eu tô frisando aqui, Ismael, porque a gente vê pregador falando só de Isaque. Isaque, as 12 tribos, e que Ismael quase que era o ladrão de bênção, que Agar queria roubar a bênção de Ismael, de Isaque, né? Mas Deus prometeu para Ismael também.
Aí hoje, né, você vê na Palestina lá, Israel e a Palestina, uma guerra infinita, aí os israelitas falam assim, essa terra é nossa porque nós somos descendentes de Abraão. Aí o palestino fala assim, nós também, nós somos descendentes, somos filhos de Ismael, nós também somos 12 príncipes, vocês são 12 nações, nós somos 12 príncipes. E Deus, a mesma promessa que está para vocês, está para nós, essa terra é nossa, porque nós também somos filhos de Abraão. Aí o pau quebra. Entendeu? Ninguém não quer dividir, meio a meio para cada, entendeu? Aí o pau quebra lá. E sabe quando é que vai acabar isso aí? Só no dia que Jesus pintar na nuvem bacana, aparecer assim, ó, e acabar com esse trem. Até lá, o pau vai cair a folha. Então, agora, velho, a instituição da circuncisão. Então tomou Abraão, o seu filho Ismael. Ismael tinha quantos anos aqui? 13 anos. Ismael não foi circuncidado com 8, porque ele já tinha 13 quando Deus fez o concerto com Abraão. Ele pegou Ismael e a todos os nascidos na tua casa e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho, todo mundo. Ele fez com todos os machos. E era Abraão na idade de 99 anos quando lhe foi circuncidado a carne do prepúcio. 99 anos que o homem tinha. E ele foi circuncidado. Ih, rapaz, o homem estava ruim até para andar, foi circuncidado. Mesmo quando cortou a perna dele. Aí, nesse mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da tua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro, todo mundo. Aí entra agora no capítulo 18, a gente está fazendo quase que um versículo por versículo, por quê? É muito importante esses capítulos aqui, 16, 17, 18, 19, até o 21, talvez a gente vai terminar hoje, em nome de Jesus. Eu não vou... 99 anos. 99 anos. Ismael aqui já tinha 13 anos de idade, tá? E Sara tinha quanto? 90. Sara tinha 9. Grava a idade, gente. 90 anos que a mulher tinha, hein? 90. Grava a idade aí. Ó, depois apareceu o Senhor dos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, levantou os olhos e olhou, 3 varões estavam em pé junto dele, correu à porta, a tenda, inclinou-se à terra, e disse, meu Senhor, o Senhor achou graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, vou trazer agora um pouco de água, e vou lavar os seus pés, e recostarei debaixo dessa árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passaria adiante. Ou seja, Abraão viu ali 3 homens chegando, anjos, e ele falou assim, cara, deixa eu preparar alguma coisa, não vai embora não passa daqui, deixa eu oferecer alguma coisa para vocês. Abraão falou. Aí os caras falaram assim, então vai lá, Abraão, prepara esse negócio lá, faz a picanha para nós. Aí, aí eles falaram, faze como tem dito. Abraão então apressou, foi lá, falou com Sara, Sara, vai lá, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo, falou com Sara. Aí Sara foi lá, vazou lá, fez bolo, e eles chegaram lá, e Abraão correu as vacas, tomou, pegou já arrumou carne, fez tudo, aquela loucura doideira lá, imagina que ele deixou todo mundo doido lá, e tinha 99 anos, ele deve ter colocado o vilarejo dele lá, doidinho o povo, né, nossa, e ele de olho nos caras, né, para os caras não ir embora, os anjos. Aí, rapaz, ele fez aquela doideira lá. E disseram, no versículo 9, onde está Sara, tua mulher? E eles, agora o encontro deles era com Sara, rapaz. Eles queriam ver Sara, entendeu? Aí eles falaram assim, cadê Sara, sua mulher? Aí ele falou assim, tá lá dentro da tenda, né? Tá fazendo os bolos lá para vocês, velho. Aí ele falou assim, ó, certamente eu tornarei a ti por esse tempo de vida, ou seja, quando ele fala disso aqui, ele está falando assim, ó, nesse mesmo período do ano que vem, a Bíblia na tradução de hoje fica mais fácil, nesse mesmo período, no ano que vem eu vou voltar e você vai estar com um bebê na mão, falou assim. Aí, e eis que Sara, tua mulher, te dará um filho, e ouviu Sara à porta da tenda. Sara estava assim, ó, estava lá amassando o bolo lá, fazendo o bolo lá dentro, e o cara estava conversando aqui, ó, na portinha aqui de volta.
sentindo o cheiro da comida, saindo assim, o cara foi e falou assim, ó, vou voltar aqui daqui 1 ano, porque eu vou dar um filho para Sara. Aí o que a Sara fez? Deu uma risadinha também. Oh, meu Deus, esse povo tinha senso de humor. Aí, ó, olha para você ver. E ouviu isso Sara. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Olha para você ver. Já tinha cessado o costume das mulheres. Ou seja, ela já, tipo assim, ela era terra seca já, bacana. Nem tinha costume mais de dar filhos. Era assim, as mulheres que davam filhos na idade dela já tinham parado muito tempo. Entendeu? Ela já tinha 90 anos. E Abraão 99. Hã? Ele dirigia, tinha que passar, estava na segunda menopausa. Aí, assim pois, riu Sara consigo mesma, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que Sara está rindo? Nossa. Ai, ai, ai. Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Deus falou assim para Sara, né? Mas tem alguma coisa que é difícil para Deus? Tipo, o cara estava falando para ele, eu sei que você é velha, sei que já passou do seu tempo, eu sei que você não pode nem gerar, mas é Deus que vai fazer, tem alguma coisa que é difícil para Deus? O cara falou isso para ela. Aí, ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, eu não ri não. Sara falou assim, não, eu não ri não. E não. Aí, porque ela temeu. Porque quando ela riu, o cara falou assim, você tá desconfiando da palavra de Deus? Tem alguma coisa que é difícil para Deus? Tipo, ele chamou ela, né? Tem alguma coisa que é difícil para Deus? Imagina um anjo fazendo isso, gente. Aqui, sabe por que o anjo não pode pregar? Porque se ele pregar para um pecador e o pecador não aceitar, ele mata o cara, rapaz. É verdade. Porque o anjo, ele vive na realidade que nós não vivemos. Ele vê coisas que nós não vemos. Ele está diante de Deus. Imagina que Deus permite que um anjo desce aqui e os anjos quiseram pregar. Tá em 1 Pedro, capítulo 3, eu acho que é isso. Vou ir abrindo aqui, né, enquanto isso. 1 Pedro, capítulo 3, meu Deus, me ajuda que seja isso mesmo. 1 Pedro, não é primeiro não, é segundo então. Que os anjos, eles quiseram pregar o evangelho. Fala assim, que coisa qual que até os anjos atentaram a fazer. Dá uma gulgada aí. Está em 1 Pedro, talvez 2, 3... Rapaz, aí eu não tenho aqui, ó, na minha Bíblia aqui, eu não tenho marcado. É 2 Pedro, talvez, uns quebradinhos, 2, nós vamos achar aí daqui a pouco. Não, vou ter que googar aqui, ó, não é possível. Porque eu não posso, nós não podemos passar sem vergonha assim não, né, gente? A gente fala, tem que mostrar a referência. Tem uma aqui, não sei se você está procurando. Qual, é 1 Pedro ou 2 Pedro? É primeiro, os mensageiros do Evangelho. É 1 Pedro quanto? Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram. É isso aí, ó. Essas são as coisas que até os anjos teriam de ver. Aí, ó. O que é isso aí? É 1 Pedro o quê? 1 Pedro, não, capítulo 1:12. 1 Pedro 1:12. Eu estava perto, tá vendo? Eu falei que era Pedro. 1:12. Ó, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, coisas que até os anjos almejavam fazer. Olha você vê, pregar o evangelho, coisas que os anjos almejavam fazer. Agora imagina um anjo saindo lá do lugar, lá do lugar santo assim, e ele chega diante do cara assim, ó, com tanto amor,
Falou assim, cara, entrega a vida para Jesus, ele morreu por você, ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, cara, ele morreu para te dar vida, ele levou sobre si todas as chagas, a enfermidade, o castigo que te traz a paz estava sobre ele, e ele está te chamando, vem para um lugar de gozo eterno. O cara fala assim, acho que hoje não. Ih, rapaz, ele arrancava a espada, você não vai não. Se o cara não quisesse, ele matava o cara. Ele não ia aguentar não, rapaz. Por isso que eles não podem pregar, deixou para nós. Entendeu? Imagina, a gente dá vontade de bater no cara às vezes, imagina o anjo ia matar. Aí chegou aqui, o anjo vai e fala para Sara assim, por que você riu? Por que você riu? Você não acredita que Deus pode fazer? Não, eu não ri não. Aí ele riu sim. Agora começa uma briga, imagina. O anjo fala, você riu sim. E ela falando, eu não ri não. Aqui, ó. E Sara negou, não ri, porque ela temeu. E ele disse, não digas isso, porque você riu. Ó, o anjo falou isso com ela, né? E levantando-se aqueles varões dali, olharam para a banda de onde? Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Olha para você ver, eles só deram uma passadinha lá onde Abraão estava. Porque vocês lembram que Abraão ele veio para a parte de Canaã, e Ló foi para as campinas de Sodoma. No caminho, eles tipo assim, vamos aproveitar, eu tenho que falar um negócio para Sara. Só chegou, bateu na porta, assim, aqui ó, daqui um ano eu vou voltar aqui, você vai estar com o menino na mão. Tá? Ela riu, ele foi dar uma tirada nela, falou assim, mas eu estou indo para lá, ó, Sodoma. Ele já saiu dali com sentido para ir para Sodoma. E o que ia acontecer com Sodoma agora? Meu Deus do céu, rapaz. Aí agora, esses camaradas, eles estão seguindo a Sodoma. Aí eles vão falar assim com Abraão, assim, ó, eu estou indo para Sodoma. Aí Abraão fala assim, tipo assim, o que vocês vão fazer lá? Fala assim, nós vamos destruir Sodoma. Aí Abraão vai falar assim, meu Deus do céu, meu sobrinho mora lá, ué. Imagina, talvez, tá gente, a Bíblia não fala, mas talvez, não sei se Ló era um cara que costumava ir lá na casa de Abraão direto, pedir bênção, ô tio, como é que tá, trocar uma ideia, não sei, já tinha passado bastante tempo, Ló já tinha aqui filhas, era muito tempo que tinha passado. E agora, e disse o Senhor, olha você vê, olha no versículo 17 aí, ó, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Tipo assim, Deus fez uma pergunta, eu vou ocultar de Abraão isso? Sabendo que Abraão, nele vai ser bendita todas as famílias da terra, e ele vai ser um homem poderoso, eu vou esconder dele o que eu vou fazer? Não vou. Aí, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a tua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Cara, você vê, eu ia falar assim, a magia de ler a Bíblia, mas é errado se eu falar isso, é magia. Mas assim, a graça que Deus dá para nós, lendo a Bíblia e entendendo o que a gente está lendo. Eu nunca pensei no que eu pensei agora. Entendeu? Nunca pensei, nunca tinha lido pensando, por exemplo, olha para você ver, cara, Deus, ele chega e fala assim, cara, eu vou esconder de Abraão, sabendo que Abraão, ele vai ser um grande homem, poderoso, vai guiar uma nação, povos vão vir dele, aí olha que ele fala assim, ó, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a tua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça, juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, de cara, quando Deus fala para Abraão o que ele ia fazer, permite que aqueles homens falem assim, nós vamos destruir Sodoma. Abraão já estava vendo o que acontece com um povo que não serve a Deus e que não tem instrução. Porque ele fala assim, ó, eu sei que Abraão vai ordenar os seus filhos e a sua casa, pois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Ou seja, eu sei que Abraão vai fazer diferente, mas eu vou mostrar para ele o que acontece com quem não guarda. Entendeu? Aí Abraão seguiu esses caras. Abraão foi atrás desses anjos, lá para Sodoma, e imagina no caminho, ele pensando assim. Hã? Ele pensando assim. Não, e ele preocupado, porque Ló estava lá, em Sodoma e Gomorra. Ele falou assim, rapaz, Ló está lá, como é que eu vou arrumar isso? Vocês vão destruir tudo. Aí Abraão começa a fazer um joguinho com os anjos agora, vocês vão ver, talvez vocês não repararam esse joguinho aí. Ó. Disse o Senhor,
Agora nós estamos no 18, 20. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o pecado se tem agravado muito. Aí ele vai falar assim, ó, então viraram aqueles varões, versículo 22, aqueles varões o rosto dali foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Outra coisa que a gente não repara, eram quantos varões que recebeu Ló, que foram para a casa de Abraão? Eram 3. 3 homens chegaram, ó, versículo 18, 2, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões, 3. Só que agora, e Abrão caminha com esses 3. Só que na hora que está aqui no versículo 22, fala assim, ó, então aqueles varões viraram o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. E nós vamos ver que em Sodoma chegou só 2. Um desses camaradas que estava ali era Deus, era teofania. E sabe por que a gente sabe que é? Porque eles aceitaram... Não, cristofania era se fosse Cristo. Inclusive aqui há uma discussão se era tipo como se fosse Jesus encarnado. Entendeu? Porque assim, por exemplo, tá, gente, isso aqui não está escrito em lugar nenhum, eu nunca li isso em lugar nenhum, está na minha cabeça. Eu acredito que Jesus veio na Terra 1 milhão de vezes já, velho. Entendeu? Ele teve aí, passeou, talvez até hoje ele faz isso, para mim. Ele veio como Jesus para morrer na cruz, para todo mundo ver, para cumprir um ministério, mas eu acredito que talvez ele apareceu na história toda aí para trás. Talvez esse camarada que chegou na casa de Abraão era ele, tipo isso. Não podia ser, porque não tem nenhum simbolismo falando que era Deus. Aqui, por que a gente fala que é uma teofania? Por 2 motivos. Um, que eles aceitaram o que Abraão deu para eles. Abraão falou assim, eu vou preparar um negócio. Se fosse só anjo, ia falar assim, não faz. Eu sou conservo seu, isso aí você faz é para Deus, adora a Deus. Tipo Gideão, Então ele fala assim, não, eu sou conservo seu, adora somente a Deus. Não me prepara para mim não. Só que eles aceitaram. E agora, na hora que eles vão para Sodoma, só vai 2. E a Bíblia fala, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram... Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Ou seja, um deles ficou com ele. Um dos 3. Era tipo como Abraão estivesse trocando uma ideia assim. Vendo os 2 indo, né? Com a ordem assim de destruir. Mas ele ficou com Deus ali, né? Tipo assim. E aí, Senhor? Tipo assim, né? Aí agora que ele começa o joguinho dele, ó. Olha que eu tô até arrepio aqui, lembrando, imaginando a situação, né? Meu Deus. No versículo 23, olha o que ele fala. Chegou Abraão dizendo, Senhor, você vai destruir os justos que está lá também? Aí a Siri falou assim, tente novamente, algo deu errado. Muito obrigado, minha filha. Não vou precisar de você hoje não. Nunca te usei, não vai ser agora. Não sei nem como é que ela me acha aqui, mas nunca usei. Aí fala assim, Senhor, olha a conversinha de Abraão, você vai destruir os justos lá também? Lá de Sodoma? Se porventura houver 50 justos lá na cidade, Abraão perguntou para Deus, se tiver 50 justos lá, você vai destruir? Aí Deus responde para ele assim, longe de ti que faça tal coisa, que mate os justos com o ímpio. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ele joga agora a responsa para Deus, né? Uai, você não é o juiz, você vai fazer injustiça, você vai fazer justiça, matar os justos? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos, eu vou poupar a cidade. Fala com Abraão. Só que aí Abraão fala assim, rapaz, só que Abraão pensa assim, e se não tiver 50 lá? Abraão pensa com ele. Aí ele vai falar assim, ó, porque é só essa que eu passou na cabeça de Abraão. Para ele continuar a conversa, ele vai falar assim, ele fala assim, eis agora que eu me atrevi a falar, Senhor, eu sou pó e sou cinza, mas se porventura faltarem de 50 justos 5, ou seja, se tiver 45, você destrói também? Ou você vai salvar também? Aí Deus falou assim, não, se tiver 45 lá, eu não vou destruir a cidade não, Abraão. Ele deu a resposta que Abraão queria, né? Não vou não. Abraão pensou, e se não tiver 45?
Aí Abraão começa a baixar o negócio. Ele fala assim, e se tiver 40? Aí ele, não destruo, Abraão. E se tiver 30? Aí Deus fala assim, não vou destruir. Aí no 31, Abraão já está assim, meu Deus. Aí o que ele fala, Abraão? Senhor, eu já me atrevi a falar, porventura, se achar ali só 20, Aí Deus fala, eu não vou destruir por amor aos 20, Abraão. Só que Deus respondia e ficava calado. Aí Abraão tremia, fala assim, meu Deus, não tem 20 também. Aí disse mais, ora, não se ire o Senhor, eu vou perguntar só mais uma vez, se tiver ali só 10. Aí Deus fala assim, não, se tiver 10, não vou destruir não. Igual o Kiko. Aí foi o Senhor, quando acabou de falar a Abraão tornou ao seu lugar. E Deus falou assim, não vou distribuir por 10. Só que naquele momento Abraão entendeu, não tem nenhum justo lá, velho. Ele entendeu. Ele só não continuou perguntando 5 e 1, porque ele ficou com vergonha. Senão ele tinha continuado. E se tiver 5? Se tiver só 1? Se tiver só Ló? Tipo assim, né? Cara, aqui nós entendemos algumas coisas. Olha a importância da nossa relação com Deus, velho. Ló, velho, Ló só está na história. Ele só foi salvo na história pela aliança que Deus tinha com Abraão, velho. Ló só foi salvo pela aliança que Deus tinha com Abraão. Em amor a Abraão, Deus salvou Ló. Por isso. Ló não era... A cidade, na verdade, não tinha nenhum justo em Sodoma. Nenhum. Aí, chega os 2 anjos lá em Sodoma. Chega lá, nós vamos terminar, tá, gente? Meu Deus, eu queria falar tanto aqui dessa parte, olha pra você ver. Não vamos até aqui só. Aí chegam os 2 anjos a Sodoma e Ló estava onde? Na entrada de Sodoma já, esperando. Só que ele viu 2 anjos vindo, né? E talvez Abraão já deu um sinal para ele. Nossa, o pau vai quebrar aí agora. Aí ele levantou, inclinou o rosto em terra e falou assim, eis agora, meus senhores, entrai e peço na minha casa, passai ali a noite, lavo vossos pés, a madrugada vos levanta e irei pelo caminho. Ele disse, não, antes na rua vamos passar a noite. Os caras falaram, não, não queremos entrar na sua casa não, Ló. Nós vamos passar a noite na rua. Só que, e porfiou com eles muito, e vieram com ele entrar na sua casa. Eles insistiu muito com os anjos. Aí os anjos falaram assim, vamos lá para casa desse camarada. Sabia já, velho. Só do jeito que os homens chegou. Será que ele estava em forma de gente? Formato de gente, mas eu creio que a autoridade que eles passavam, sabe, fez com que Ló desconfiasse, entendeu? Ah, meu Jesus, essa história é muito boa, viu, menino? Aí eles entraram na casa, aí Ló fez um banquete para ele, fez bolo, sem fermento, né? Aqui já não tinha fermento, tá vendo? Nem tinha a lei, negócio de pão sem fermento, e aqui fez sem fermento. E antes que eles se deitassem, cercaram a casa daqueles varões, os homens da cidade. Começaram a chegar a gente, cercaram a casa de Ló, os moradores. E eles batiam na porta, pá. Manda esses homens para fora aí, esses 2 aí, ó, que está dentro da sua casa aí, Ló. Que nós queremos ter relação sexual com eles. Era isso que ele estava falando. Para você ver o nível de depravação que era Sodoma e Gomorra, eles queriam transar com os 2 anjos que estavam dentro da casa de Ló. Ló, embora fosse um camarada que não era justo, porque senão Deus não destruiria Sodoma. Se ele fosse justo, Deus não ia mandar Ló, ia falar assim com Abraão, ia chegar e falar assim, Abraão, tira o seu sobrinho de lá que eu estou precisando destruir Sodoma. Ele ia chegar e já dar a moral para Abraão e falar assim, tira o seu sobrinho de lá que nós vamos destruir tudo aí. Isso. Talvez Ló, ele ia falar direto com Ló já. Aqui, ó, sai aí que eu vou mandar fogo aí, acabou, vai morrer todo mundo. Aí, cara, Ló, embora não fosse justo, ele ainda tinha 2 filhas, que diante daquela realidade de depravação daquela cidade, ele conseguiu que as 2 filhas mantivessem virgem. Ele tinha 2 filhas virgens. E as suas 2 filhas eram noivas para casar já. Aí os homens do lado de fora começaram a bater, esmurrar a porta, que Ló, manda esses caras para fora, nós queremos ter relação sexual com eles. Aí Ló chegou desesperado num ponto que ele ofereceu as 2 filhas virgem para os caras. Não, eu tenho 2 filhas virgens, faz com ela o que vocês quiserem, mas não faz com esses homens. Agora, me pergunta o que ele ofereceu às filhas, não, porque eu não sei te falar, não.
Já tentei entender. Não sei. Mas existe também aquela condição existia naquele tempo meio que uma lei de você cuidar do viajante. Você acolhia aquele cara, o viajante, em whatever, quem fosse, um homem ou mulher, você tinha que cuidar dele como se ele fosse da casa. Então, não sei se foi isso que eles pensaram, mas o cara chegou a ponto de falar assim, eu dou minhas filhas, faz com elas são virgens, as duas, mas não faz nada com esses homens, não. O rei, uhum. Tipo isso, também, Aí, o que acontece? Também, talvez assim, o povo conhecia Ló morava lá, talvez quando Ló fala assim, não pega minhas filhas, talvez os caras conheciam, sabia que as filhas eram noiva, já tinha 2 caras que estavam dentro da casa de Ló, com eles ali. Aí é quando os varões que estavam dentro da casa de Ló, olha para você ver, versículo 9, ele porém disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Porque eles falaram com Ló assim, quem que colocou ser juiz sobre nós aqui, rapaz? Manda esses caras para fora, nós queremos ter relações com eles. Aí, eles tentaram arrombar, aqueles varões, porém, que estavam dentro da casa de Ló, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na tua casa e fecharam a porta, e feriram de cegueira o povo que estava ali ao redor da casa. Eles ficaram cegos. Os varões que estavam dentro da casa de Ló cegaram aquele povo e falou com Ló assim, Ló, pega suas coisas tudo rápido e racha fora, acabou o tempo dessa cidade aqui. Foi isso que ele falou, assim, vaza que eu vou destruir essa cidade aqui. Pega suas coisas, suas filhas, pega os maridos delas e racha fora. E eles estavam tudo dentro de casa. Imagina agora as meninas, as filhas de Jó falando com os namorados, com os noivos. O anjo falou que vai destruir a cidade, vamos embora. Só que a cidade era tão depravada, talvez os caras falassem, você é doido, não acreditar no que seu pai está falando? Falou, não, o anjo está aqui, vai destruir a cidade. Resumo, eles não foram, não acreditaram. Ló teve que sair vazado com a mulher e com as 2 filhas. E os anjos falaram assim, vaza daqui. E o anjo falou com Ló assim, vai até lá naquela cidade, até lá no alto daquela colina lá, para você esconder. Só que Ló, na hora que ele estava indo, ele viu que não ia dar tempo dele chegar lá, porque ia vir destruição em Sodoma e eles iam morrer também no caminho, tipo assim, era uma bomba atômica talvez, né, que aquele espalhar da bomba assim, ia sobrar em Ló. Ele falou assim, não, mas não vai dar tempo de eu chegar lá. Ele falou com os varões, com os anjos, né, não vai dar tempo de eu chegar, deixa eu ir para aquela cidadezinha ali do lado ali, você não destrói lá não, deixa eu ficar lá. Eles, então vai para lá então, que na hora que você chegar lá, nós vamos destruir aqui. Eles ainda, olha para você ver, deu uma moral ainda para Ló. Mas olha, vamos ver isso aqui na Bíblia, né? Então disseram aqueles varões, tem mais alguém aí? Teus genros, teus filhos, tuas filhas, e tudo quanto tem nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Versículo 12, que eu li agora. O 13, e nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. E então Ló saiu e falou aos seus genros que havia de tomar suas filhas e disse, né, falou com a galera, vamos embora, tal. Porém, eles não acreditaram, e quando foi de manhã, eles, porém, demoravam, no versículo 16, eles, porém, demoravam, e aqueles varões lhe pegaram pela mão. Olha pra você ver, era como se Ló tivesse juntando as coisas, meu Deus, eu tenho que levar meu computador, tenho que pegar minha televisão, meus negócios ali. Aí os anjos pegaram na mão deles assim, veio arrastando eles assim, vai embora, vai destruir a cidade. Tipo assim, você não está entendendo, cara, o que está acontecendo aqui. Teve que pegar eles pela mão, arrancar eles da cidade, velho. Olha para você ver, que doideira. E pegou eles pela mão, e na mão da sua mulher, e pela mão das 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que quando tiraram para fora, diz, escapa, não olhe para trás, e não para, em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não morra. Falou com Ló e com todo mundo. Isso agora no versículo 18. Ló diz, assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte,
pois que tenho medo que me apanhe esse mal e eu morra. Ou seja, ele ficou com medo assim, não vai dar tempo de eu chegar lá, no caminho, a destruição de Sodoma vai me pegar, eu vou morrer. E ele falou assim, já que eu achei graça aos seus olhos, que você já até me tirou da cidade, não vai dar para me chegar lá, né? Ele dá a mão que é o pé, que é o braço, que é tudo, né? Aí eles falou assim, ó, eis agora aquela cidade ali perto, Ló fala com ele, deixa eu fugir para lá, ela é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe, eis aqui, tenho aceitado também esse negócio, para não derribar essa cidade que falaste. Apressa-te e escapa para lá, porque nada podereis fazer, enquanto não tiver ali chegado. Por isso chamou o nome daquela cidade Zoar, e saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Aí, o anjo falou assim, até algo interessante, o anjo fala assim, ó, enquanto você não chegar lá, eu não posso fazer nada. Pode você ver, aqui já é até escatológico agora, tá? Não vou entrar hoje não, mas a gente vai voltar aqui ainda um dia. Aí, cara, vamos terminar só esse versículo 19, que já está terminando. Aí veio a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores. E a mulher de Ló, ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. E quando Deus falou, no versículo 17, 19 e 17, e aconteceu que tirando-os fora diz, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Aqui, a mulher de Ló, para mim, tá? A Bíblia também não fala disso, não explica isso, não deixa claro. Há até alguns pensamentos que a mulher de Ló, de fato, ela não virou uma estátua de sal, mas era tipo, como se fosse assim, se você estiver perto de um prédio, e esse prédio ele vai ser implodido, vai ter uma explosão nele, e ele vai vir abaixo, vai cair. Aí se você está lá na região ali, você está debaixo do prédio, o prédio, puf, aí você virou uma estátua ali, uma multidão de concreto. Tipo assim, você não virou de concreto de fato, mas está cheio de concreto em cima de você, porque quebrou tudo e caiu em cima de você. E a região de Sodoma e Gomorra é a região do Mar Morto, uma região de muito sal, é a região mais baixa do planeta, então tem muito sal ali. Então, quando eles falam que ela virá uma estátua de sal, acredita-se que talvez ela, no olhar para trás, no ficar olhando para trás, na indecisão de sair ou não, talvez querendo resgatar algo, querendo não largar a cidade, talvez não acreditando 100% no que aconteceria, ela foi pega no caminho, ela não saiu da cidade a tempo e talvez ela tenha, aquele mal alcançou ela, não como a gente vê nos desenhos assim, o pessoal está fugindo, e a cidade pegando fogo lá e tal, aí ela vai, olha para trás e congela uma estátua de sal, tipo isso, né? Então assim, mas a Bíblia não fala para nós, se ela de fato olhou só aí, eu não acho que era só de olhar e congelar, eu acho que o olhar para trás é o seguinte, é não abrir mão daquilo, talvez não acreditar 100%, não querer perder o que estava ali, ela tem ficar presa naquilo que Deus mandou largar, mandou sair, sai daqui rápido, talvez ela não querer largar aquilo que fez ela cair nessa desgraça. Então Abraão levantou naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Meu Deus. Abraão ele viu. E aconteceu que destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, olha para você ver, se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. Ou seja, Deus se lembrou de Abraão e resgatou Ló. Olha para você ver, a importância de nós, o peso que tem nós servir a Deus e isso impactar na nossa família, na nossa descendência, né, de alguma forma. Então, aí, cara, só finalizando aqui, ó, já vai finalizar agora, vai finalizar no versículo 38. Aí o que acontece? Então subiu Ló a Zoar e habitou no monte, e suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas filhas. Imagina a situação, velho, imagina a situação. Alguns anos atrás, não poucos anos, Deus tinha destruído toda a terra com o dilúvio, destruiu tudo. As meninas de Ló, talvez nem sabe de Abraão, achou que destruiu a terra inteira.
fogo desce do céu, derruba tudo, queima tudo onde que elas viviam. O que elas conheciam de habitação, de povo, foi destruído. E agora elas veem assim, a condição, estamos vivendo, nós duas, eram duas filhas, virgens com nosso pai. Nosso pai está ficando velho, daqui uns dias vai acabar, nós não tem homem para nós, a geração do nosso pai vai acabar, nós vamos ficar sozinhos, porque morreu todo mundo, não tem ninguém aqui mais. Elas não falaram que morreu todo mundo, isso aqui eu estou conjecturando, né? Talvez elas pensaram, não tem mais ninguém, morreu todo mundo, ó, destruiu a cidade, olha lá, ó. E agora? Aí elas pensaram assim, aí a mais velha teve a ideia. Ó, vem, demos de beber vinho para o nosso pai, e vamos deitar com ele, para que a vida conservemos somente de nosso pai, ou seja, para que o nosso pai tenha descendência. Nós vamos gerar filhos dele e o nome do nosso pai vai continuar. E deram de beber vinho para Ló naquela noite, e veio a primogênita e deitou com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. O vinho era bruto. E sucedeu que no outro dia, a primogênita disse à menor, agora vai ser sua vez, porque ontem eu deitei com o nosso pai, vamos embebedar ele de novo, vamos deitar com ele. Mas só que isso não foi assim, gente. A cidade destruiu hoje, amanhã elas deitaram com ele. Não, foi caso pensado, tiveram que esperar o período fértil. A mãe não era boba, não, ela sabia do que ela estava fazendo. Aí elas deitaram com ele, e as duas ficaram grávidas dele, as duas. Aí, e deram de beber o vinho ao pai naquela noite, ele levantou-se a menor e deitou com ele, e não sentiu, e conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Quando fala concebeu, engravidou, né? Elas ficaram grávidas, as duas, olha para você ver. Aí no versículo 37, aí quase terminando, e teve a primogênita um filho, e chamou o nome Moabe. Esse é o pai dos Moabitas. Quem foi o Moabe? Os Moabitas. Um dos piores inimigos do povo de Israel, que daqui para frente, os Moabitas. Isso é o filho da primogênita, agora da mais nova. Que está na genealogia. E a menor também teve um filho, e chamou o nome de Ben-Ami. E esse é o pai dos filhos de Amon, ou seja, os amonitas. Quem são os amonitas? Terrível inimigo de Israel também. Que na história de Israel, ele estava contra filisteu, amonita, moabita, xiita. Não, xiita é hoje, né? Xiita. Então, esses povos, tudo termina com ita. Meu filho, era o pau quebrava. Só que o interessante é a gente ver isso aqui, cara. Ó. De onde veio os moabitas e de onde veio os amonitas. E nós falamos disso nos evangelhos. Que na família de Jesus tem quem? Ruth, que era o quê? Moabita. E quem é Moabe? Uma relação de incesto, de Ló com a filha, primogênita ainda. Então você vê assim, quando você linka a geração, de onde veio o negócio, sabe por que essas meninas foram arrumar uma relação sexual com o pai, o que aconteceu, começa tudo a ficar muito mais claro, né? Você começa a linkar um negócio aqui com outro aqui. Mas aí então, cara, hoje nós só lemos aqui do 16, né, do 16 ao 19, tá vendo? E é o tanto de coisa que nós falamos. Então, aí, nós, a partir do 20 agora, Abraão nega que Sara é sua mulher. De novo. Quantos anos que Sara tinha aqui? 90. E ela estava o que ainda? Não. Grávida. E ele foi, olha, de novo, ele negou com medo de quê? Que eles matassem ele para ficar com ela. Mulher com 90 anos. Por isso que eu falei que a mulher é bonita demais. Era diferente. Eu falei com vocês assim, falei assim, gente, vai ter um episódio que Sara vai estar com 90 anos e Abraão vai estar falando mentira ainda. Não era minha irmã, para vocês não me matar. A Elizabeth é um pouquinho mais, né? Tem uns mesmos que falam assim, 2052. O negócio assim, fala assim, a raça humana foi dizimada pelo Covid, por isso aqui, sobrou só uma pessoa. A Rainha Elizabeth andando lá. Acabou assim.
Ai, meu Deus do céu. Então, cara, olha você vê, ó. Vamos só iniciar a leitura do 20. E partiu Abrão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Olha para você ver. Ele chegou na região e falou assim, não, ela é minha irmã, tá? Eles estão na mesma conversinha, desde quando Abraão, lá no capítulo 12, se eu não me engano, quando Deus faz a promessa, e ele faz um acordo com Sara. Onde a gente chegar, você vai falar que é minha irmã, tá? Porque se você falar que é minha mulher, eles vão me matar. Aí eles estão naquele acordo, desde lá. Já foram no Egito, Canaã, voltaram no Egito, Sodoma, Canaã. Agora eles estão voltando de novo e o Abraão está falando que a mulher é irmã dele até agora. Mas aí vocês vão ver o que acarretou isso aqui na próxima aula, nos próximos capítulos. Capítulo 20. Então por hoje é só, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu devia ter falado. Esqueci de olhar meu papel de novo. Não tá bom. Ah, meu Deus do céu, Abraão mentiu pro cara de novo, a mulher com 90 anos e grávida. Era bonita ou não era a mulher? 90 anos, alguma coisa era diferente naquela época, gente. Era diferente, entendeu? Porque... Não, mas Abraão já não viveu, ué. Abraão viveu 129 anos, se eu não me engano. Entendeu? Então ele... Nossa, Deus do céu. Mas aí nós vamos ver que... Mas nós vamos ver que, de fato, ela era irmã dele. Vocês lembram que eu falei isso? Todo mundo esqueceu? De fato, Sara era irmã de Abraão, por parte de pai. Só que ainda assim, era mentira de Abraão, porque ele estava dando um jeitinho. Porque quando... Nós vamos ver, eu já estou entrando aqui no capítulo 20, mas quando ele chegar lá, Abimeleque fala assim, rapaz, por que você fez isso? Por que você deixou pegar essa mulher que é sua? Você quer que Deus me mata? Falou com ele assim, ó, por que você fez isso? Aqui, não, e o pior é que o rei estava bem assim, né? Pegou a mulher de Abraão, colocou no harém dele, né? Aí o rei estava um dia lá de boa assim, aí ele viu assim, ó, Abrão e ela no jardim brincando, tocando noite, se acariciando. Eu acho que eles deram uns garros, entendeu? No jardim, e o rei bicou aqui, tem? Uai, não é irmão? Por que está agarrando desse jeito? Aí ele chegou e falou assim, rapaz, por que você falou isso, que ela era sua irmã? Por que você falou? Porque você não falou que era sua mulher? Você quer que a gente morre? Você viu? Você vê, Deus foi em sonho, falou pro cara, o cara falou assim, você quer que Deus mata a gente? Por que você fez isso, rapaz? E enquanto esse cara estava lá, enquanto ele pegou a mulher, olha para você ver o que Deus fez, enquanto ele pegou a mulher de Abraão, Deus fez todas as mulheres do harém do cara ficar estéril. E o cara nem sabia o porquê, porque tinha pegado a mulher de Abraão. Aí quando Deus fala assim, ó, por que você está com a mulher de Abraão? Ele falou assim, eu não sabia. Aí ele vai lá e fala assim, Abraão, você quer que Deus me mata? Aí Deus fala com ele assim, ó, devolve a mulher para Abraão e fala com ele. Ele vai orar para suas mulheres e elas vão ser curadas da infertilidade. Aí ele vai lá, ele devolve a mulher, Abraão vai lá, estende a mão, as mulheres tudo fica grávida. Igual o apóstolo, fala assim, ó, Deus vai dar filho aqui. Parece 7 mulheres grávidas da igreja. Ô gente, levanta então, porque se a gente for continuando aqui, a gente nem para mais de falar, entendeu? Não, porque ninguém viu, tipo assim, não tinha um povo que era necessário ver. Quem viu foi, que a Bíblia cita pelo menos, né? Abraão e Ló, só. O temor, sim, sim. Sim, porque ali estava muito recente um Deus que tinha mandado o dilúvio, entendeu? Já tinha acabado com a terra, entendeu? Aí agora a terra... A medida chega num nível... No capítulo 6, Deus destrói tudo. Aí no capítulo agora... No capítulo 17 ou 18, né, que nós terminamos agora, Deus vai destrói uma cidade inteira.
Então, tipo assim, eles estão pensando assim, rapaz, esse aí... É tipo isso, para mostrar assim, nós estamos servindo um Deus de verdade aqui, né? Qualquer coisa. E isso servia tanto para também esse primeiro povo, galera. Os patriarcas, essa galera, o período do patriarcado na Bíblia. Não hoje, as feministas, os patriarcados, essa palhaçada, não. Ali o período dos patriarcas mesmo. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, essa galera ali, esses caras... o que eles viram de Deus era muito intenso, porque aquela intensidade precisava ser passada para a galera. Hoje, eu não consigo replicar a intensidade do que Deus fez, como eu não vi isso, eu não consigo replicar. A gente ensina, mas esses caras viveram e falou assim, não, rapaz, você não viu o que Deus fez. Tipo assim, era tão intenso, mas eles precisaram ver aquilo, porque nós estamos aqui 5.000 anos depois falando disso. Entendeu? Estamos contando essa história aí, tentando viver aquela intensidade. Então era tipo para o negócio ser bruto mesmo, entendeu? Pastor Paulo, então ora para nós aí, já dá a bênção apostólica.